Oi, meu nome é Carol e eu estou fazendo esse projeto com o Richard. Esse EP é a criação de um extrator de endereços usando expressões regulares, ou regex. Nesse vídeo, vamos misturar as explicações da modelagem e do código, uma vez que é seguida uma lógica no qual nosso problema é interpretado e passado pelo extrator. O Richard irá apresentar o código, e eu falarei sobre a modelagem do nosso problema. Nossa estratégia foi o uso de submatches para localizar as informações desejadas, e do método gsub, para que possamos limpar os dados que já foram capturados. Vou explicar como funciona o nosso código. O código utiliza expressão regular para extrair endereços, e utilizamos a linguagem Ruby nessa aplicação. Como podemos ver, foi usada a programação orientada a objetos, e temos duas classes, extrator e programa. A classe extrator é responsável pela extração propriamente dita do endereço e seus componentes. A classe programa, em resumo, é responsável por receber o que será extraído e filtrá-lo, e em seguida enviar o dado para o extrator, que irá separá-la. Nessa parte, criamos uma instância da classe programa, e depois utilizamos seu método de iniciar. Nesse método, o usuário terá que escolher uma opção de 1 a 4. Na opção 1, o programa executa um método que extrai o texto de uma URL pré-definida, escolhida pelo próprio usuário. Na opção 2, o programa executa um método que extrai um texto pré-definido. Na opção 3, o programa executa um método que irá pedir ao usuário um texto. E na última opção, o programa executa um método que pede ao usuário uma URL. Dentro do método de qualquer uma dessas opções, temos a chamada do método extrair, que é passado como parâmetro o texto que o usuário escolheu. O método extrair é responsável por dar match no endereço que está contido dentro do texto. Todos os outros métodos chamam o método extrair, passando para ele o texto selecionado. Dentro do método, acontece esse match com o nosso primeiro regex. Ele é responsável por analisar o texto passado e extrair dele apenas o endereço. Como ele é grande, vamos passar por ele em partes. A primeira parte busca pelos logradouros mais comuns: avenida, rodovia, rua, estrada e travessa. Eles podem ou não estar abreviados por um ponto, mas o importante é que ele seja o limite de uma palavra. Caso contrário, poderia dar matches em R soltos ou em finais de palavras, pensando que o resto seria um nome de rua. A segunda parte foi feita para dar match em todas as letras mais usadas na língua portuguesa, uma vez que a acentuação não está incluída nos intervalos de A a Z. Ele capta, além do nome da rua, o bairro e a cidade, e também os possíveis separadores do texto. A última parte, por também ser um pouco longa, também iremos explicar por partes. Ela consiste basicamente num grande condicional OU. Essa primeira parte é o primeiro lado do OU. Ela capta a abreviação de qualquer um dos estados do Brasil ou do Distrito Federal. Uma vez que existem apenas 27 no total, achamos melhor listá-los para evitar matches em palavras de apenas duas letras. Esse segundo parênteses é para limitar as bordas desse OU. O outro lado do OU capta dígitos nesse formato, ou seja, no formato de um CEP brasileiro, podendo estar separado por traços ou espaços. Isso encerra o condicional e indica que, independente de qual deles for escolhido, precisa ser o limite de uma palavra. Assim, nosso regex extrairia do texto um match como esse, o endereço do Centro Universitário Senac Santo Amaro, que será o que será usado de exemplo daqui para frente. O método extrair cria uma instância da classe extrator para esse endereço. E por fim, ele executa seu método extract. Na classe extrator, temos os atributos endereço, que é o próprio endereço completo extraído do texto, tipo, nome, número, complemento, bairro, cidade, estado e CEP. Esses são os dados que serão extraídos do endereço. O método extract contém chamadas de outros métodos que fazem a extração dos dados do endereço. E por fim, mostra esses dados ao usuário. Resumidamente,
É assim que funciona o ciclo de extrair os dados do endereço que veio de um texto. Agora, eu vou explicar como é feita a extração dos dados. Para isso, temos os métodos submete, complemento, bairro, cidade, estado, CEP e opcionais. O método submete é responsável por extrair os dados tipo, nome e número, que está na string do endereço. Ele funciona da seguinte maneira. Na primeira parte, usamos esse regex no endereço. Ele dará match do começo do endereço, isto é, o tipo de logradouro, até o número da casa, o primeiro item separado por vírgula. Passamos esse match para uma variável chamada sub. E a partir da variável sub, começamos a extrair os matches mais fáceis e setamos ao seu devido atributo. Começamos setando o tipo, o número e, por fim, o nome da rua. Vale mencionar que depois de cada match, retiramos ele da string de endereço. Assim, estaremos limpando a nossa string de endereço. São usados 3 regex nessa variável sub. O primeiro regex é bem parecido com a primeira parte do nosso regex anterior. Ele dará match no tipo de logradouro, procurando também por abreviações de avenida, rodovia, rua, estrada e travessa. Vale mencionar que, no caso da abreviação de rua, ela precisa estar sempre no começo da palavra. Caso contrário, poderá dar match em R soltos. O match é guardado na sua variável, nesse caso, no tipo, e ele é removido da string. Depois, é feito match com o número da casa. Nesse caso, pode-se captar dígitos, pois serão os únicos a aparecerem no endereço. Ele também pode ou não estar seguido de uma palavra. Isso é importante porque existem alguns casos, como o meu, em que o número da casa já contém o complemento embutido, como 123A. E isso tudo é considerado como número, e não número e complemento. Novamente, depois do match, ele é armazenado na sua variável e removido. A última parte separa o nome da rua propriamente dito do restante das pontuações, considerando apenas o ponto, que pode ser usado para abreviações. Ele também é armazenado e removido, e isso finaliza as operações na primeira parte do endereço, e podemos voltar a trabalhar na outra parte. O método CEP, como o nome já diz, é responsável por extrair o CEP. E ele tem um funcionamento bem simples. Como os CEPs têm um formato padrão, o match acaba sendo facilitado. Ele capta uma sequência de 5 dígitos, seguido de uma barra, espaço ou nada, e 3 dígitos logo depois. Captando o CEP, ele é removido, mas vale mencionar que nem todo endereço costuma vir acompanhado de CEP. Efetuamos um match na string de endereço e colocamos ele em seu atributo. Caso o match seja vazio, setamos a string, não se aplica, em seu atributo. O método estado é responsável por extrair a sigla do estado. Dentro do método, só é efetuado o match da sigla na string de endereço e coloca esse match em seu atributo. Assim como explicado anteriormente, o match de estado contém uma lista de abreviações dos 26 estados brasileiros e do Distrito Federal. Ele encontra a presença e remove da string. O método opcionais é responsável por chamar métodos para extrair o complemento, o bairro e a cidade. Ele funciona da seguinte forma. Logo no começo, temos um loop, e dentro dele temos a chamada método responsável por extrair o complemento. Para exemplificar, vamos adicionar um complemento ao nosso endereço atual. Dentro do loop, é feito um match com esse regex. Ele usa uma propriedade chamada lookahead. Ele procura a ocorrência de uma expressão depois da expressão principal, mas sem incluí-la no match. Ou seja, palavras ou dígitos que ocorram antes de um ponto ou traço, mas sem incluir o ponto ou traço no match. Esse match é enviado para a função de complemento, que será explicada já já. Vale lembrar que ele está em loop porque um endereço pode possuir mais de um complemento. Depois, a gente tem o método responsável por extrair o bairro e a cidade. No método complemento, que recebe nossa string anterior, usamos um outro regex de verificação para saber se aquele match realmente é um complemento. Ele busca pelos tipos mais comuns de complementos e suas abreviações: bloco,
apartamento, ala, andar, anexo, casa, cobertura, frente, fundos, portão com ou sem assento, prédio com ou sem assento, quadra, sala, sobrado, sobreloja, subsolo e térreo com ou sem assento. Aqui, nós usamos a flag I, colocada no final do regex, que representa o case insensitive, isso é, sem diferenciação de maiúsculas e minúsculas. Dentro do método complemento, temos um if, que verifica se o mesh de complemento está vazio. Caso ele esteja vazio, não entraremos em nenhum if e retornaremos o valor booleano false para o método opcionais. Isso significa que não foi encontrado complemento na string de endereço. Agora, caso o match não esteja vazio, é feito todo um tratamento para aceitar o match do complemento do seu devido atributo. Vale mencionar também que o método também recebe como parâmetro o regex usado anteriormente. E caso o match de verificação não seja vazio, esse regex anterior é usado para removê-lo da string de endereço. Quando não há mais matches, saímos do loop no método opcionais e continuamos para os métodos de bairro e cidade na outra parte do endereço. O método bairro é responsável por extrair o bairro da string de endereço. Logo no começo do método, temos a execução de limpar começo, que basicamente remove pontuações aleatórias que sobram no começo da string. Também é usado um regex para limpar o começo da string. Ele detecta se há algum ponto, vírgula, traço ou espaço no começo da string e os remove. Depois, é dado um match no bairro. Esse match é jogado para seu atributo. E por fim, temos o método cidade, que funciona quase igual ao método bairro. Só muda que dessa vez, o if verifica se foi confundido com o bairro. E caso a confusão seja verdadeira, o atributo cidade recebe o atributo bairro. E o bairro recebe a string que não se aplica. O regex usado para o bairro e para a cidade são o mesmo, captando palavras no começo da string. A única diferença entre ambos é o seu posicionamento. Como o bairro pode ser opcional, mas a cidade não, caso não reste nada no endereço após o match de bairro, significa que captamos a cidade, e não o bairro. Agora eu vou demonstrar o funcionamento completo do código. É possível dar ao programa 4 formas de extrair um endereço. Primeiro, uma das URLs pré-definidas que nós usamos para teste. Segundo, um texto pré-definido, que contém o endereço do Senac Santo Amaro, e fala sobre como eu e meu amigo sentimos falta do campus. O terceiro é a opção do usuário poder digitar seu texto ou seu endereço no programa. E por fim, o usuário poder inserir uma URL para o programa procurar o endereço. Esse último não funciona em todos os sites, pois alguns deles usam recursos do próprio HTML para colocar seus endereços. E esse foi o nosso extrator.